no Alto Estilo, a gente continua com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Ponta Grossa. E quem eu recebo hoje é o deputado federal Aliel Machado, que está aqui hoje conversando com a gente. Aliel, prazer te receber, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana, pela oportunidade, pelo convite e parabéns pela iniciativa, pois é através desses espaços que a gente consegue dialogar aí num momento tão importante da política brasileira e local também. E a gente, eu estou com mais, esse ano todo mundo ganhou um pouco mais de tempo para falar com os pré-candidatos, porque as convenções acabaram atrasando, né? Normalmente elas terminavam 30 de junho e agora elas começam 20 de julho. Isso, nós temos uma mudança radical na lei eleitoral que traz, eu acredito que, pontos benéficos no sentido de nós diminuirmos os custos da campanha. Nós vemos que todos esses escândalos de desvio de dinheiro público são motivos de campanhas eleitorais. Então é preciso, nesse momento, a gente mudar isso. Eu acredito que a reforma política foi extremamente ruim, não atendeu todas as expectativas, mas essa mudança na regra eleitoral trouxe algumas questões benéficas. Uma delas é a proibição de financiamento empresarial de campanha, é a diminuição do tempo de campanha eleitoral, e isso faz com que essas convenções sejam postergadas, porque agora é apenas 45 dias de campanha, e uma série de outras mudanças que estarão valendo a partir dessas eleições. Isso acabou diminuindo o tempo, diminuindo a possibilidade de recursos, né, de materiais de campanha, e, quer dizer, isso vai dar mais trabalho para o candidato, vai ter que gastar mais sola de sapato. Com toda certeza. Nós mudamos um pouco a lógica das campanhas eleitorais, porque ela estava indo num viés sem fim. As campanhas eleitorais custando valores exorbitantes e fazendo com que outras pessoas não pudessem sequer concorrer ao cargo e fazer com que a efetividade da palavra democracia prevalecesse. Nós ainda temos problemas, porque tem que financiar a campanha eleitoral. Não existe quem trabalhe de graça, aquela questão dos militantes, ela se perdeu há muito tempo. Isso por descrédito nos partidos que pregavam muito isso e depois entraram em escândalos de corrupção. Nós precisamos agora tentar recuperar isso. Eu acredito que só uma reforma política, uma diminuição do número de partidos, uma questão ideológica mesmo, uma responsabilidade, mudar a legislação no quesito corrupção, criminalizar o Caixa 2 e uma série de outros fatores, é que trará os benefícios necessários e fará com que o país avance e conquiste o que o povo tanto espera aí em relação a esses temas que tomaram conta das ruas no Brasil. Você está vivendo a realidade em Brasília, quer dizer, a realidade da política nacional, e está aqui também no processo local, no processo municipal. A eleição municipal acaba sempre mexendo mais com os ânimos das pessoas. O quanto você acha que a questão federal vai interferir na política local? Esse descrédito, essa coisa das pessoas estarem tão inflamadas com relação à política? Eu acho que aqui ela pode ter uma influência um pouco maior, porque eu sou deputado federal e tive que ter um posicionamento que, em questões de números, não eram em concordância com a maioria. Né? Mas eu entendo que, se você olhar para a cidade, os problemas de Ponta Grossa, uma eleição municipal, você tem que se ater a isso. Você tem que se ater ao perfil do candidato, a história de vida dele, a ficha dele, se ele é ficha limpa, se ele responde a processos na justiça, se ele é honesto, e como a experiência que ele já adquiriu pode colaborar com a cidade. Né? Eu acredito isso. O candidato que vier disputar a prefeitura, ele tem que trazer uma proposta, um plano de governo, e ele ser um líder que represente essas propostas, né? E eu acredito que a cidade passa por por problemas gravíssimos, e que a eleição municipal é a oportunidade de discutir, é a oportunidade de debater, de mostrar a verdade. Agora, pode ter uma influência? Pode ter, mas também é o momento do contraditório, porque essas questões que nós passamos em Brasília foram questões mostradas por um ponto de vista, e teve agressões políticas em relação a isso, de pessoas que exploraram para passar o que não era verdade. Por exemplo, eu fazer uma defesa ou tentar me alinhar a questões erradas é uma questão política que tentaram fazer em Ponta Grossa. Eu não respondo nenhum processo na justiça, eu não recebi R$1 de empresa privada na minha campanha eleitoral, recebi do meu partido, na verdade, o meu antigo partido. Eu fui o deputado que menos gastou na última campanha de deputado. Eu fui o único de Ponta Grossa eleito que teve as contas aprovadas por unanimidade pela Justiça Eleitoral, sem ressalvas, por unanimidade. Então, assim, tem coisas que precisam ser ditas à população, que eu não tive oportunidade.
Essa questão política, esse jogo na política é o que me entristece. Porque em vez de você enaltecer as questões que você defende, o teu ponto de vista, você prefere agredir o seu adversário. E isso eu acho que é um equívoco. Porque a política ficou tão suja e desacreditada pela população justamente por tomarem esse caminho. O que eu defendo é que se tenha punição a todos que fizeram errado, mas que não se queira taxar um ou outro. A corrupção é um problema do sistema político brasileiro, está em todos os partidos, e eu defendo que quem fez errado, seja do qual partido for, pague pelo que fez. E essa questão do teu voto ali, naquele momento, contra o impeachment, foi uma coisa que, em Ponta Grossa, teve um reflexo bastante negativo. Você acha que as pessoas já assimilaram um pouco, já entenderam um pouco melhor, ou esse vai ser um ônus que você vai ter que carregar mesmo nessa campanha? Uma das questões que você tem que ter, não como político, mas que você tem que ter como ser humano, como pessoa, é a dignidade. Você precisa ser coerente com a tua história de vida. Eu nasci num bairro pobre de Ponta Grossa, moro lá até hoje. Defendo todos os avanços que aconteceram nos últimos anos, que melhorou a vida das pessoas. Defendo que Ponta Grossa conquistou nesses últimos anos do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, como o programa Pró-Transporte, como o ProUni, como o FIES, como as escolas reformadas, os postos de saúde, o restaurante popular. E eu posso falar uma série de coisas que jamais viria se não fosse o governo federal. Isso são as coisas boas. As coisas ruins é que nada justifica a corrupção. Uhum. Eu nunca fui do PT, mas tenho respeito pelas coisas boas que o PT fez e critico as coisas erradas. Eu nunca fui do PSDB, mas eu também aceito e parabenizo pelas coisas boas que fizeram quando administraram o país e critico as coisas erradas. Isso é uma posição política. O meu voto no impeachment, eu fui eleito não para ficar seguindo o que a maioria quer sem ter um debate qualificado sobre isso. Eu fui eleito para tomar decisão. O processo que eu votei lá era uma eleição indireta, que a retirada da Dilma que foi eleita era para colocar um grupo que estava junto com ela, que é implantar algumas ações no país que não passaram pelo crivo das urnas e principalmente que queriam barrar a Lava Jato. Então as pessoas, na verdade, esperavam que o processo do impeachment fosse um processo que resolvesse a situação do país. Eu insisto, não adianta trocar os atores políticos enquanto você não mudar a regra do jogo. Esse governo que entrou é um governo que caiu 3 ministros em pouco mais de 30 dias, é um governo mergulhado em corrupção, envolvido os principais atores do governo desse que está agora nas delações, em escândalos de corrupção, e não atendeu aquilo que o povo esperava que fosse atendido. O déficit ficou ainda maior, cortes importantes foram feitos. Situações, por exemplo, você quer propor, como o Temer quer propor agora, que a idade mínima para se aposentar é 70 anos, independente do tempo de contribuição. Esse projeto não venceu a eleição. Será que o povo aceita que o corte, que a economia que precisa ser feita, seja através disso? Ah, mas quebraram o Brasil. Não. Nós vemos uma crise mundial onde todos os países estão tomando medidas com governos eleitos pela população. Então, conta a verdade para o povo. Eu acho que o PT errou, que a Dilma faltou com a verdade na campanha eleitoral, mentiu sobre a situação que estava o país, conduziu de maneira equivocada por causa de uma eleição, como o Beto Rich conduziu errado, falou que estava tudo bem, igualzinho o governo. Depois, no primeiro ano, 40% do IPVA, cortou os benefícios do ICMS de algumas empresas, o que acabou tirando empregos também, e uma série de situações por causa de questões eleitoreiras. Eu acho isso um equívoco. E eu defendo que, se nós queremos uma punição em relação ao escândalo da corrupção, então nós devemos punir a chapa se tiver irregularidade. E punir a chapa tira Dilma e Temer e coloca-se uma nova eleição. Não é um grupo de deputados em acordos políticos que vão escolher quem vai comandar o país, que é o que fizeram lá. Inclusive me propuseram alguns acordos. Eu não aceitei. E hoje teve uma mudança importante, né? Quer dizer, esse nosso programa está sendo gravado na quinta-feira para ir ao ar no domingo. Hoje houve uma nova mudança no cenário com a renúncia do Cunha à presidência. Quer dizer, isso muda um pouco toda a trajetória, né? O Cunha, quando assumiu a presidência da Câmara, nós vivemos num presidencialismo onde o presidencialismo é extremamente refém do legislativo. No momento que o país precisava tomar algumas medidas mais sérias
para recuperar rapidamente a economia e melhorar a vida das pessoas, o Cunha coloca pautas bombas dentro do Congresso. O que é pauta bomba? No momento que precisa se economizar, ele trata de colocar todos os projetos que oneram o governo. Gravíssimos. E onerar o governo não é onerar o bolso do deputado, é onerar o cidadão. Sim, o dinheiro público é de cada um. Cria-se um problema. Imagine se você na sua casa, você perdeu o emprego, precisa economizar, sabe que o seguro-desemprego vem um valor menor do que o que você ganhava. E daí a tua esposa ou o teu esposo chega, olha, gastei 3 mil a mais. Não, mas eu gastei mais 5 no outro dia. Comprei coisas supérfluas. Não dá. Existem momentos que você precisa ter responsabilidade. Isso no órgão. Eu fiz isso quando eu fui presidente da Câmara. Eu cheguei lá preocupado com a situação que a Câmara se encontrava, tinham acabado de aumentar o número de vereadores. Eu assumi com 23, não tinha estrutura para todos. Primeira medida que eu fiz foi diminuir os cargos comissionados proporcionais ao número de vereadores. A segunda medida foi de determinar que se corrigissem os equívocos de pagamentos lá feitos. Isso é gestão pública. Pode não agradar, mas é preciso ser feito. Então, quando o Cunha assume a presidência da Câmara, ele cria um tumulto no Brasil. E ele, através de uma briga pessoal com a presidente da República, enterra o país. Aí umas pessoas vão de um lado, outras vão do outro, se utilizam porque existem interesses corporativistas de setores da sociedade que se organizam, em detrimento, contra o interesse de um coletivo maior. Isso é muito ruim. Por isso, um gestor público, a pessoa que detém um mandato, ela tem que ter postura e coragem. Eu votei lá porque eu quero que se tenha uma nova eleição, porque se comprovar que a chapa cometeu irregularidades na justiça, com regra, não com acordo político, não votando pela mãe, pelo pai, pelo cachorro, que nem votaram lá, que aquilo não podia ser o Congresso Nacional, aquilo ficou vergonhoso. E outras personalidades disseram isso. Eu acredito que o povo vai raciocinar melhor. Joaquim Barbosa coordenou o processo do mensalão. O PT não gosta dele. Ele falou que o impeachment é uma anomalia e seria pior para o país. Está sendo. O juiz Sérgio Moro, uma palestra na Associação Médica do Paraná, disse: o impeachment não vai resolver o problema. Só que assim, necessitava naquele momento de ter uma resposta, cortar uma cabeça, como algumas pessoas dizem. Eu entendo que num país, num momento de crise, você não pode colocar uma pessoa desesperada ou tomar atitudes equivocadas. É preciso ter serenidade, responsabilidade e coragem para fazer o que é certo. E eu não cedo a pressões por questões políticas. Se eu pensasse em mim, se eu pensasse em voto, eu teria tomado uma atitude diferente da qual eu tomei. Apanhei por isso, sofri ataques políticos, mentiras infundadas, tomei as providências jurídicas para isso, para que todas as pessoas que orquestraram isso respondam, mas eu estou de consciência tranquila. E o que eu falei se materializou. Eu falei lá, o impeachment é para acabar com a Lava Jato. Depois do impeachment apareceu as gravações dos ministros do Temer dizendo: vamos fazer o impeachment para acabar com a Lava Jato. O impeachment é para acabar com direitos sociais. Tá aí, tem um estudo, a hora que for efetivado, querem acabar com a aposentadoria, criar um limite de gastos para saúde e educação. Isso vai acabar com as perspectivas que nós tínhamos de independências em setores da educação e da saúde, terceirização do SUS, entrega do pré-sal, do petróleo brasileiro, que é uma possibilidade de nós conquistarmos uma independência financeira no país pela descoberta do pré-sal. Então, o que nós falamos lá se materializou. E a gente espera que o povo entenda isso, mas também que os políticos parem de pensar só em voto. Tenham responsabilidade e façam o que é correto. Se tivessem feito isso lá atrás, sem demagogia, nós não estaríamos vivendo essa dificuldade hoje. E o que motiva você a disputar a eleição para a Prefeitura de Ponta Grossa, você no meio do teu mandato como deputado federal? Eu acredito que um dos cargos mais lindos, um dos cargos mais fantásticos que pode ter é o cargo de prefeito. Porque o deputado, o vereador, pode ser deputado federal, deputado estadual, ele tem uma ânsia, ele trabalha na perspectiva de usar a tribuna, traz uma emenda ali, um dinheiro, consegue uma conquista de uma verba, faz uma lei, mas a lógica do que você pensa, do que você representa, você só consegue transformar em realidade se você for gestor. Eu vivencio muitos problemas da minha cidade porque eu amo e eu moro aqui.
E eu vejo que tem muitas coisas hoje que poderiam ser feitas, independente até de questão financeira, só pela lógica da visão de mundo que você tem e a questão da ética, da responsabilidade, de não estar amarrado a grupos políticos, outros interesses que bancam a sua eleição. Se tiver essa visão governando a cidade com um grupo de pessoas que pensam como você, eu acredito que você consegue transformar e melhorar a vida das pessoas. E eu me sinto na responsabilidade por representar uma parcela da população que pensa como eu penso, de levar para o debate isso. Eu percebi que o cenário político esse ano seria extremamente conturbado, a situação financeira do município é extremamente grave. Eu sabia que teria alguns acordos, que candidatos que seriam, não seriam mais, e que você não pode, num debate como esse, entregar por WO. Eu acredito que, independente de quem seja, mesmo que não seja eu estarei colaborando por ser um líder que a população me constituiu através do voto popular, da oportunidade que me deram, do que as pesquisas mostram, de discutir minha cidade. Então, ser candidato a prefeito é trazer uma proposta. Quem vai avaliar? Quem vai outorgar isso? Quem vai dar o direito de governar a cidade pelos próximos 4 anos é a vontade popular. E ela tem que ser respeitada. O que eu estou fazendo é tentando colaborar com a minha cidade. E eu amo política. Eu vivo disso com paixão, eu faço porque eu amo. E eu também preciso dela, eu vivo dela. Então eu cuido dela. Se eu vivo dela, eu cuido. Eu tenho paixão e amor. Não tenho processo. Nunca tirei R$1 que não é meu. Continuo morando no mesmo lugar. E eu faço isso porque é a paixão. Você é jornalista, tuas 2 meninas são jornalistas, porque é por paixão que você faz isso. E as pessoas, todas as pessoas têm uma maneira de se dedicar. Então, ser candidato a prefeito, para mim, candidato, já é um grande orgulho, uma grande satisfação. Se a população entender que o nosso projeto é possível de ser dado um voto de confiança, é possível de ser implantado nos próximos 4 anos com responsabilidade, conhecendo a situação do município, conhecendo que não dá para fazer promessas falsas, que não vale a pena ganhar a eleição a qualquer custo. Às vezes eu uso uma fala da Marina Silva, que é a presidente do nosso partido, né? Que é a porta-voz. É preferível você perder ganhando do que ganhar perdendo. Então perca uma eleição, mas ganhe mantendo princípios. Não ganhe uma eleição perdendo princípios que você não vai entregar. E sou jovem, eu tenho ainda muitos sonhos dentro da política para realizar com as pessoas. Se eu mentir, se eu prometer o que eu não puder entregar, se eu não tiver responsabilidade no grupo que estará comigo, eu sei que será curto. Então eu espero e cuido com muita responsabilidade dessa oportunidade que o povo me deu. E se não der, vou cumprir o meu mandato, deputado federal, volto lá e vou continuar defendendo como estou defendendo, com princípios e com muita coragem. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer te receber aqui. Boa sorte e sucesso aí nessa caminhada. Eu que agradeço a oportunidade, novamente te parabenizo pela ideia do programa, por estar conversando com os pré-candidatos. Isso é muito importante com todos. E eu quero deixar, o que eu sempre faço nas minhas entrevistas, o meu telefone. É o 9927-1718. 9927-1718. Esse é o meu telefone. Qualquer pessoa que queira dar uma sugestão, mandar uma mensagem, uma crítica, fique à vontade. Se eu não atender, posso estar numa reunião, mas eu retorno. E o que precisar, eu estou à disposição e eu agradeço. Muito obrigado, Ana. Obrigada a você. Boa sorte. No próximo bloco, a gente vai falar sobre atividade física com o professor Marcelo. É um instante só, eu já volto. Não saia daí.